Está no ar mais uma edição do podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael, e desde já agradeço a você, ouvinte, a você, telespectador, que faz parte aqui da nossa audiência semanal através do portal NL Notícias, Rádios Rural e Cultura aqui da cidade de Guarabira. Lembrando também que você pode ativar o sininho, curtir, compartilhar o nosso canal no YouTube com todos os seus amigos e acompanhar semanalmente tudo aquilo que a gente conversa por aqui. Muito bom dia, empresário João Rafael. Bom dia, Digenilson, hoje dividindo aqui, fazendo parte aqui da nossa apresentação do nosso podcast. Um abraço, Dani, para você, abraçar o empresário João Rafael, você que está acompanhando o podcast Conversa Séria. Estamos aqui mais uma vez para debater, trazer assuntos importantes para você que acompanha a gente semanalmente. Empresário, bem-vindo, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que qualquer hora pode acessar o nosso podcast. Então é com satisfação que aqui estamos exatamente para gravar mais um podcast. Costumeiramente fazemos todas as semanas e vai ao ar todas as segundas-feiras pelas rádios Cultura e Rural de Guarabira. E é uma satisfação também receber a participação dos nossos internautas que sempre estão mandando as suas mensagens. Nós ficamos muito gratos com isso. E aí vamos começar falando de política, já começando com um assunto bem polêmico. Nós sempre aqui conversamos e procuramos saber sua visão sobre tudo que acontece na sociedade com relação a essa denúncia da Procuradoria-Geral da República ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor interpreta essa realidade política no nosso momento aqui no Brasil? Olha, de modo a gente entende que é lamentável os fatos acontecer, principalmente na cúpula política brasileira, porque trata-se de um assunto internacional. O Brasil realmente muitas vezes é até criticado por outros países por a forma como os políticos se comportam. E se há denúncia, naturalmente, Genilson, tem que ser apurada. Eu sou a favor que todas as denúncias têm que ser apuradas exatamente, e se tiver culpado tem que ser punido para coibir esse tipo de prática que sempre acontece na vida pública da política brasileira. O ex-presidente Bolsonaro, ele tem, no seu último governo, no seu último ano de governo, ele se comportava muito duro, não só com a imprensa, mas também com outros meios, como justiça, o próprio Congresso Nacional, e isso lhe causou um prejuízo eleitoral ou um prejuízo moral muito grande. Eu acho que todo mundo merece respeito e todos os assuntos devem ser tratados com seriedade. Essa é a nossa concepção, porque o presidente da República, faltando 3 dias ou menos do que isso para o término do seu mandato, em vez de ter aguardado para passar a faixa para o seu sucessor, preferiu se ausentar do país e ficou quase 3 meses nos Estados Unidos e não teve a gentileza ou a hombridade de se pronunciar na nação brasileira, Dani, porque era para ter se pronunciado até não concordando com o resultado das eleições, mas dizendo ao pessoal que poderia ir para casa, poderia ficar em casa, aguardando chegar 2026 para voltar a uma nova campanha, como fez o Trump lá nos Estados Unidos. Eu acho que é assim que deve ser feito e não a pessoa ficar brigando o tempo todo sem lógica ou sem poder para isso. Prejudicou quem? Prejudicou os pequenos, as pessoas que acreditavam que poderia ter uma reviravolta. Mas com uma palavra ou 2 palavras, se tivesse feito um pronunciamento à nação, eu tenho certeza que nenhuma prisão disso que aconteceu teria acontecido, nenhum processo teria sido movido. E agora só resta apurar. E se existir culpado, tem que ser punido, porque tem que mostrar ao mundo que o Brasil tem justiça, tem controle, tem seriedade no que se faz. E eu não quero saber quem está com a razão. Eu acho que tanto um lado como o outro tem direito à defesa, à acusação, tem advogados para defender e para acusar. E aí, no final das contas, tudo isso será apurado. A gente já viu coisas mais pesadas no passado, foi a prisão do ex-presidente Lula na época, e realmente aquilo ali chocou muito a sociedade brasileira,
principalmente aqueles que o defendem, o governo, na época, o governo Lula, e gostaria que ele tivesse sido candidato em 2018, e aconteceu aquela prisão, e depois houve a descondenação ou a suspensão da condenação, que eu não sei me expressar com relação a esse fato. O que sabe-se que foi manchete mundial aquele fato que aconteceu naquela época. Chamou a atenção do mundo. Então, como já dizia um ex-presidente da França, o Brasil não é um país sério. E nós temos que apagar essa imagem lá fora. O Brasil deve ser, sim, um país sério, deve ter seriedade com tudo que é aplicado aqui no Brasil para ter credibilidade internacional, como tem outros países, como Rússia, como China, próprios Estados Unidos, e muitos outros países que têm seriedade perante ao mundo. Eu acho que nós precisamos exatamente recuperar tudo isso. O senhor acredita que tem que ser julgado pela Suprema Corte do país ou outras instâncias, na instância menores, ou na superior, no caso? Olha, como é um caso de julgar um ex-presidente da República, eu creio que já segue direto para a última instância. Uhum. Porque eu não sou jurista, não sou advogado, mas tenho escutado alguns advogados falar isso, que como se trata de uma pessoa de alto nível na política brasileira, que já exerceu um cargo tão importante quanto o cargo de presidente da República, o que acontece tem que ser julgado na alta corte. Mas tem muito a ser discutido daqui para lá. O Congresso Nacional deve se manifestar e nós só temos que aguardar os fatos que irão acontecer daqui para frente. E dentro dessa, eu não vou usar a palavra confusão, mas dessa quase realidade isso. Toda que o Brasil está passando politicamente, empresário, essa visão de Genilson de esquerda e direita, Essa polarização. Essa polarização, na sua ótica, a sociedade brasileira está mais extrema em questão à esquerda-direita ou está entrando num consenso em querer realmente o bem do país, sem escolher um lado? Eu acompanho a política brasileira desde os anos, principalmente a nacional, desde os anos do ano 60. Olha que já vai bastante tempo, 65 anos que a gente vem acompanhando. E houve um período que só existia 2 partidos, MDB e Arena. Ou você estava no MDB ou você estava na Arena. E chamava-se o bipartidarismo. Isso era muito ruim para a economia brasileira. E hoje nós estamos vivendo, desde 2017 para cá, que nós começamos a viver um novo período de esquerda e direita. Se você é contra Bolsonaro é porque você é a favor da esquerda. Se você é a favor de Bolsonaro é porque você é direita extremista. E isso é muito ruim para a economia brasileira. Porque o que nós entendemos é quanto mais partido, mais fortalecido é a democracia. E que nós precisamos é fortalecer cada vez mais a democracia brasileira, para termos respeito perante a comunidade internacional. Isso é o que a gente pretende que isso aconteça, mas isso não depende de nós. Agora que prejudica sim, prejudica toda a sociedade, prejudica sim. Essa divisão partidária dividida é muito perigoso para o segmento da economia. Empresário, falar agora sobre as disparadas dos preços, né, na economia. Nós estamos num governo que já ultrapassou aí, portanto, né, o segundo ano de governo. Ou seja, estamos aí na metade do governo, né, para ser preciso. E nós temos aí o fator econômico de alguns produtos básicos, produtos essenciais, produtos de valor até acessível anteriormente, que hoje está custando, né, um preço mais elevado. A gente pode citar aqui a bandeja de ovos custando em torno aí de R$25. Nós temos aí os combustíveis, né, que teve aquele aumento todo quando o presidente resolveu abrasileirar, ele disse assim na campanha, e isso não aconteceu. Como é que o senhor observa, portanto, essa diferença dos preços dos produtos básicos para a nossa economia atualmente? Na verdade, isso preocupa, Genilson, preocupa muito porque o aumento do salário mínimo foi insignificante. Você sabe que é a base do Brasil, a base salarial do Brasil é salário mínimo. Infelizmente, o aumento foi insignificante e a inflação continua subindo, principalmente nos produtos base que a sociedade precisa. Com relação ao aumento desses combustíveis, na verdade, não se pode rotular ao presidente Lula. Se rotula mais aos governadores que, através de reuniões, entenderam que cada estado deveria aumentar o ICMS.
E o ICMS é um imposto duro, ele é um imposto que vai direto ao produto. E com isso, os revendedores de petróleo, principalmente de combustível, tiveram que aumentar para acompanhar exatamente esse aumento do ICMS. Então isso traz uma carreira de aumento seguido pelo aumento do combustível, porque todos os produtos são transportados rodoviário e os rodoviários usam combustível, e o combustível é a base fundamental para o preço da cesta básica e para o preço dos produtos. Então, com relação ao preço do ovo, é um período de muito calor no Brasil, onde, na verdade, se tem uma baixa produtividade nesse tipo de alimento. Mas também houve um erro por parte do Centro Econômico Brasileiro, que é o Ministério da Economia, de liberar, aumentar a exportação desse produto. Aumentou a exportação do produto, que estava limitada a uma certa quantidade, e foi aumentado, e isso desfalcou o abastecimento brasileiro. E você sabe que hoje existe, toda a vida existiu e vai continuar existindo, é a lei da oferta e da procura. Você sabe que quando o feijão verde começa a sair do campo, chega à feira, você compra um molho, vamos dizer assim, no popular, de feijão quase que de graça. Mas quando está na época da escassez, fica extremamente alto. Então isso é a lei da oferta e da procura. Na medida que o produto fica escasso, a tendência é subir o preço. Isso é uma questão natural. Por outro lado, eu vejo que o ministro da Economia não está preparado para o cargo tão importante de Ministério da Economia. Mas o presidente insistiu em mantê-lo e vai manter até o final do seu governo. Não sabemos se isso vai melhorar, como é que vai ficar, se vai ficar pelo menos estável. Se sabe que a economia brasileira está em queda por conta exatamente de uma política mal traçada, principalmente pelo Ministério da Economia. E, empresário, você conversou com o governador João Azevedo, encontrou com ele, e a que se deu essa conversa, junto com a equipe da Rádio Rural e Fernando Carvalho? Nós fomos a Santa Fé, até a convite do padre, e lá fizemos algumas coberturas para a Rádio Rural. E Fernando Carvalho, que estava à frente da equipe, teve a oportunidade de entrevistar o governador, principalmente sobre Guarabira, e falou que sobre o término dessa construção da Vila Olímpica que está prestes a terminar, e o governador se expressou sobre isso, do qual nós vamos colocar aqui no podcast para que a população tome conhecimento da importância dessa obra também para a cidade de Guarabira. E seria uma Vila Olímpica, a gente pensa em algo maior, né? Também abrangendo outras cidades aqui da região, outras... Na verdade, o tempo foi curto, porque era um período que ele já chegou em cima da hora e teve que seguir para a missa, né? E então a conversa foi curta, relativamente curta, não deu para indagar certas perguntas a mais. Mas eu acredito, eu particularmente não conversei com ele sobre isso, mas eu acredito que a Vila Olímpica ela não vai só atender a Guarabira, e sim a toda a região do Brejo e Agreste Paraibano. Visto que nós temos muitos desportistas, né, aqui na região, que às vezes falta até oportunidade, um local adequado para fazerem seus treinamentos. E outra coisa, é uma praça de esporte que precisa ser frequentada com responsabilidade, mas precisa ser frequentada. Então, entendemos que essa Vila Olímpica atenderá a grande parte da juventude da região. Caminho pela Paraíba toda, e para mim é uma alegria grande estar aqui, dessa vez celebrando aqui no Santuário de Padre Ibiapina esse dia tão extraordinário. É um dia de religiosidade, é um dia de fé, é um dia que renova a esperança das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. O governo faz investimentos aqui, através dos pleitos que são apresentados, principalmente pelos deputados da região, o deputado Tião, que traz os seus pleitos, deputado Chió, para que a gente possa levar maior conforto a essa população nesse dia tão grande, que isso é um fato extraordinário. É uma das maiores romarias que se tem no estado da Paraíba e do Nordeste. E eu fico feliz do governo do estado poder ajudar a sua maneira, a sua forma nessa infraestrutura.
Estamos aqui entregando um equipamento que já facilitou muito aqui para essa infraestrutura e vamos agora anunciar mais um que eu tenho certeza que virá na direção daquilo que as pessoas esperam. A realização de mais um sonho, que é a grande estrutura metálica para fazer a cobertura do anfiteatro ali. Vamos entregar. Ainda Guarabira, o senhor está construindo uma vila olímpica que vai ser para todo o estado da Paraíba. Guarabira, que tem um tricampeão de ciclismo paraibano e é o 4º nacional. Como é que está essa obra em Guarabira, governador? Está na reta final, eu espero entregar logo. Guarabira teve e continua tendo um olhar especial do governo do estado, porque é uma cidade que demanda muitas ações, por ser uma cidade grande, polo da região, e a gente tem atuado lá com a vila, com saneamento, com acesso, com estradas, e esgotamento sanitário. Eu tenho certeza absoluta que Guarabira sente a presença do governo. E eu espero logo voltar lá para a gente inaugurar a Vila Olímpica. Muito obrigado, sua gentileza. Um abraço. E com relação à Secretaria de Indústria e Comércio aqui da cidade de Guarabira, quais são aí os próximos projetos aqui para o município? Olha, nesse início de governo, a nossa preocupação maior é firmar convênio com algumas instituições como Senai e o Instituto Alpargata e outros institutos em curso para mão de obra, qualificação de mão de obra. Nessa sexta-feira tivemos reunido exatamente com a senhora prefeita e também com o pessoal do Senai para fechar mais um convênio de curso profissionalizante aqui para a cidade de Guarabira, porque a prefeita entende, como toda a sua equipe entende, que quanto mais profissionalizar os jovens, principalmente os jovens e as pessoas aqui da cidade de Guarabira, mais oportunidade de emprego terá, porque a pessoa qualificada fica muito mais preparada para o mercado de trabalho. Empresário, chegamos aí a pouco mais de 50 dias da gestão, não só aqui do Guarabira, né? Mas os gestores que assumiram no último dia 1º. Dá para fazer uma avaliação, vamos treinar aqui, portanto, Guarabira, desses 50 dias de governo da prefeita Léa Toscano, positivo, falta alguma coisa, está faltando melhorar isso, ou surpreendentemente ela vem fazendo um governo que dá para corresponder nesses dias? Na minha opinião, é um governo muito equilibrado, embora muito cedo ainda para se tomar uma avaliação. Agora, o que eu entendo é que em alguns projetos de urgência, como nós estamos vivendo esse projeto da construção civil, que envolve muitas pessoas, não só os construtores, mas também os operários, e a construção civil está praticamente parada por conta de uma determinação que aconteceu aqui no município, que a prefeita Léa imediatamente tomou a iniciativa de mandar para a Câmara um projeto de lei para regularizar essa situação. Mas aí tem alguns vereadores da oposição que pediram vista. Um vereador pediu vista. Isso. E nesse caso atrasa, porque não se pensou exatamente na população como um todo, né? Porque você sabe que isso prejudica, a paralisação das obras prejudica não só um grupo, mas a sociedade como inteiro, porque tudo que se paga para um trabalhador, o dinheiro circula. E na medida em que para a construção civil, que é uma das importantes segmentos da sociedade, principalmente na geração de emprego e renda, prejudica muito o município. Mas esperamos que logo se encontre uma saída e uma solução para que esse projeto venha a ser aprovado e seja retomado a vida daqueles que precisam trabalhar. A Câmara só se reúne agora, empresário, no próximo dia 11 de março. Né? Muito tempo. Deveria ter se pensado nisso. Isso. Né? Não sei se o projeto vai estar na pauta logo no próximo dia 11 ou talvez na outra sessão. Isso vai depender da vista, né? Porque esse pedido de vista agora virou moda na Câmara e não sabemos até quando isso vai parar, mas a gente sabe que não é para corrigir absolutamente nada. É só com a intenção de dar uma freada, de retardar, né? Retardar o processo de desenvolvimento da cidade de Guarabira. E a Secretaria de Indústria e Comércio fez assim uma certa movimentação aqui na cidade de Guarabira durante os festejos aí da Festa da Luz, tradicional aqui da cidade. E para o Carnaval, o que a Secretaria pretende fazer em relação ao comércio local? Olha, o Carnaval, principalmente falando aqui, o Carnaval de Guarabira, eu não acredito que tenha movimento que possa melhorar o comércio.
Porque o que é que se vende mais no carnaval? É um pouco de alimento, né? E bebidas. Também. Não é? É o que mais se vende. E não há razão para se fazer um movimento dessa natureza. E outra coisa, Guarabira não tem tradição de carnaval. Há muito tempo que está paralisado esse movimento de festa. O que eu sei é que o carnaval não tem nenhum dia feriado, principalmente decretado pelo município de Guarabira. O feriado do carnaval não é nacional. O feriado de carnaval que se falam é um feriado municipal em alguma cidade brasileira. Alguns prefeitos decretam o feriado para o dia do carnaval. Aqui teve ponto facultativo decretado, né? Ponto facultativo é qualquer pessoa que seja empresário ou administrador público pode decretar ponto facultativo, porque aquele ponto facultativo só atinge ao seu quadro, não atinge ao vizinho. Entendeu? Então, aqui não é feriado. Então, o comércio fecha, e bancos e comércio fecha, mas por questão de segurança. Pela questão de segurança, mas não é feriado. Então, eu não vejo assim, em Guarabira, a festa carnavalesca como uma festa que possa chamar a atenção da sociedade. Eu acho ainda que no futuro poderá tornar-se uma festa tradicional, mas no momento ainda não há movimento para isso. Mas vamos aguardar que seja tranquilo, que todo mundo possa se divertir, aqueles que pretendem brincar, e que possa ser numa tranquilidade que não venha prejudicar as pessoas que não brincam, né? Isso é o que nós desejamos. E para fechar, tocando ainda no assunto da Festa da Luz, aí a gente menciona o Parque do Poeta. Qual o próximo evento que a Prefeitura pretende realizar lá no espaço? Nesse ponto ainda não conversei. Eu tenho escutado por parte da prefeita que poderá haver alguns movimentos para o Dia das Mães, mas não tem nada programado ainda. Que houve uma ampliação, né, do espaço? Houve uma ampliação. Eu creio que em Dia das Mães poderá ter um movimento melhor no comércio, porque todo mundo quer comprar um presente para a mãe, aquele negócio todo, uma lembrança. Sim. E aí o comércio precisa se movimentar cada vez mais. E se a gente não fortalecer o nosso comércio nesses eventos, o pessoal tende a esvaziar a cidade comprando fora, e o prejuízo vem exatamente para os comerciantes da cidade de Guarabira, que é quem gera emprego para cá, porque o comércio de Guarabira é muito forte. Então nós precisamos fortalecer o comércio cada vez mais. Então vamos encerrar essa edição do nosso podcast Conversa Séria e lembrar mais uma vez que você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar tudo que a gente conversa por aqui, todas as informações sobre diversas áreas da nossa sociedade e também aqui da cidade de Guarabira. Verdade. Então, um abraço, viu, Dani? Empresário, fica à vontade. Empresário João Rafael, eu agradeço a vocês e dizer que mando um abraço aqui para Marcelo Júnior, Tiago Ponsati, e todos os companheiros que sempre estão conosco gravando esse podcast que tem sido muito bom. Graças a Deus, fico feliz quando as pessoas me chamam e comentam sobre o podcast. Eu tenho um cliente que é cliente da Rádio Cultura, que diz o seguinte: olha, eu fechei o contrato, mas eu quero participar sempre do podcast. E nós vamos sempre convidar os amigos para fazer parte desta gravação. Um abraço a todos. Obrigado.